Vamos para a palavra, querido. Senhor, eu peço que o Senhor me use com graça, poder, sabedoria. Jesus, unge a minha voz, a minha garganta. Unge agora, Senhor, que toda seta, toda retaliação caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor me dê a palavra com confiança no abrir dos meus lábios, para fazer notório o mistério do seu evangelho, Deus. Coloca anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que, Senhor, o teu povo receba essa palavra como palavra de Deus e não de homens, em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diga amém, Jesus. Amém. Eu quero falar hoje sobre milagre. Eu estava com uma palavra quase pronta ontem ainda, que eu estaria ministrando hoje. Provavelmente vamos falar na Santa Ceia. Mas nessa madrugada o Senhor me acordou 4h30, e eu entendi que eu não ia dormir, que eu tinha que levantar. E eu me troquei, vim para a igreja orar e já fiquei para o culto. E o Senhor foi falando ao meu coração. O Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Eu entendi que era hora de deixar o que eu preparei para falar daquilo que o Senhor quer falar com a gente hoje. Eu preciso que você seja maduro, eu preciso que você preste atenção. Eu preciso que você seja com o coração aberto para você receber aquilo que o Senhor quer ministrar nessa noite. Amém, Jesus? Amém? Eu quero falar de milagre. Como definir um milagre? O dicionário define o milagre como qualquer indicação da participação divina na vida humana. Qualquer indicação da participação divina na vida humana. Ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. O meu pastor Jeú, falava para nós assim: Cássio, o milagre é algo que não se explica. Você não consegue explicar. É inexplicável. É algo incomum. E quando o Senhor foi falando comigo, Ele apontou para João Batista. No Evangelho de João, o apóstolo fala sobre João Batista. No verso 10, verso 41, diz: e muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo o que ele disse sobre Jesus é verdade. Parece algo contraditório, né? Eu fiquei também relutante. Eu vou falar de milagre, e o Senhor me aponta um homem que a Bíblia fala que não fez milagre. O Senhor me aponta um homem que o apóstolo João disse: olha, ele não operou nenhum milagre, ele não curou ninguém, ele não libertou ninguém, não fez nenhum sinal, nada. Mas tudo que ele disse sobre Jesus era verdade. Para mim, só esse final já é maravilhoso, porque falar a verdade, meu querido, está se tornando algo para poucos. Mas o João Batista, tudo o que ele falou de Jesus era verdade. O apóstolo faz essa leitura sobre João Batista, e é verdade, porque a Bíblia fala que não fez sinais. Mas o que a Bíblia fala de João Batista? O que a Bíblia fala de João Batista? Vamos pegar um pouco mais para frente, já que o João fez uma leitura para frente da vida dele. João, ele ia para o deserto, e as multidões iam até o deserto para ouvir ele pregar. Não tinha uma igreja agradável como a nossa, não tinha uma estrutura, era lá no deserto. As multidões iam até ele para ouvir ele pregar. A pregação de João não era essas mensagens dos nossos dias. O João não pregava que nem o pastor Cássio. Você sabe que eu trato as pessoas como querido, como querida. Às vezes no final do culto eu vejo alguém que estava meio sumido. Falou: meu querido, está sumido, que saudade de você. Tem gente que se ofende, sabe, já faz aquela cara feia. Se eu brincar assim: olha, eu quase te apresentei como visitante, a pessoa fica magoada.
Mas sabe o que o João Batista falava para as pessoas? Quando elas vinham e viam multidões: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João confrontava as pessoas, confrontava o pecado das pessoas, falava para elas sobre mudança. Vocês precisam mudar, sabe? Lançava uma palavra dura para os seus ouvintes. E Deus era tanto com João, que cada vez mais pessoas iam para os seus cultos. E as pessoas chegavam lá e falavam: João, eu vim aqui para me batizar. Ele não tinha um tanque como eu tenho aqui, maravilhoso. Ele estava lá na beira do rio. E as pessoas chegavam e veio: não, eu quero batizar. Pastor, não era assim, era. Não pode ser desse jeito, era desse jeito. Te provo. Um dia Jesus foi até o culto que João estava fazendo. E Jesus chegou lá e falou: João, primo, eu vim aqui me batizar. O João não falou: Jesus, você vai ter que vir mais uns cultos aqui. Aqui não é assim não. Você vai ter que ficar um ano, depois eu... Não, o João falou: mestre, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Não, eu não sou digno. Jesus falou: João, faz isso para que se cumpra a vontade do Pai e a justiça de Deus. E o João aceitou e batizou o Senhor Jesus. Está entendendo? O João, a Bíblia fala que não houve homem maior do que ele nascido de mulher. De tão grandioso, maravilhoso que ele foi. Mas o apóstolo João, quando vai falar sobre João Batista, no seu olhar, ele faz a leitura, ele não fez milagre. A leitura dele sobre o João Batista, ele não fez sinais. Mas o que ele falou era verdade. Só que nos 4 evangelhos, que é a escola dominical, presta atenção. Os 4 evangelhos fazem apresentações diferentes sobre Cristo, sobre sua obra, sobre o que aconteceu naqueles dias. Mateus apresenta com uma ótica, Marcos com uma outra ótica, Lucas e João, 4. Cada um apresenta de uma forma. Os evangelhos foram apresentados para pessoas, públicos diferentes. O apóstolo João apresenta o xará dele, o João, como uma pessoa, não fez sinais, não operou milagres, mas o que ele falava era verdade. Só que, qual era a história de João Batista? Quem eram os pais de João Batista? Qual era a sua história? Lucas fala de uma forma detalhada sobre o João. Lucas escreve de uma forma mais profunda. Querido, tem gente que te conheceu agora. Tem gente que nos conheceu agora e vai falar do que está vendo agora. Tem gente que já conhece a nossa história, mas lá atrás, de início. Tem gente que nos viu sendo carregado pela nossa mãe quando nós ainda estávamos no ventre. Não tem gente na tua vida que conhece você antes de você nascer? Tem ou não tem? Quando estava grávida, sua mãe estava te gerando, já conhecia a sua mãe, já conhecia a sua família. E hoje, né, olha para você: nossa, como você cresceu, como você está grande. Você nasceu, lembro da Cássia quando nasceu, miudinha, moreninha, ela nasceu mais moreninha, lá dos 3 de casa, ficou mais tempo no forno. Estranhinha. O João era loirinho, cabelo liso. Porque, né,
nasceu ali na nossa casa, minha filha. E a gente tem detalhes sobre a história dela. Então, Lucas agora vai falar sobre detalhes. Lucas agora vai falar sobre os pais de João. E a palavra diz, na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, por ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto o anjo lhe assegurou: não temas, não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de João. Olha aqui a Bíblia falando dos pais de João Batista. Zacarias, já uma pessoa adiantada em idade, servo do Senhor, servia no altar, no templo. A Isabel, uma senhora, e o escritor Lucas fala assim, olha, ela era estéril, ela não gerava. Esse casal servia ao Senhor, mas não tinha filhos. Ela estava impedida de gerar. Sabe, para nós, né, que tem que se cuidar para não gerar mais, em casa, graças a Deus, está sob controle. Quem sabe a gente não sabe o que esse casal enfrentou. O desejo de ter um filho. O Zacarias ali querendo ter um filho, ter um, sabe, quem sabe um sucessor, um herdeiro. A Isabel querendo ser mãe, falando: Deus, eu quero um filho. Deus, eu quero poder gerar um filho. E a Bíblia fala que eles já estavam adiantados em idade. E de repente um anjo vem, Gabriel vem e entrega essa palavra para Zacarias. Fala: olha, a tua oração foi ouvida. Uma vida buscando a Deus, uma vida orando e nada acontecia. E de repente veio um anjo e fala assim: a sua oração foi ouvida, foi atendida. A sua mulher vai gerar um filho. E o nome dele vai ser João. João normalmente é bênção, pessoal. Eu conheço um João no meu caminho que me deu trabalho, mas hoje, graças a Deus, está frutificando. E hoje falou: não, vai ser João o nome dele. Já escolheu o nome. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo. Muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Seu filho vai ser grande. Seu filho vai preparar o caminho de Jesus, o caminho do Senhor. Pensa, um casal que não podia ter filhos, um casal que já estava adiantado em idade, mas que agora Deus manda um anjo lá e fala para eles que eles vão gerar um filho, vai nascer um filho. Então quando eu olho e vejo o apóstolo João falando: olha, João não fez sinais, não fez milagres. Quando eu olho para a descrição de Lucas, a leitura que ele fez sobre a vida de João, eu consigo olhar para João e ver um milagre.
não fez, mas era um milagre ambulante. Onde ele andava, ele era um milagre, sabe, mostrando a fidelidade de Deus, um Deus que ouve a oração do seu povo. Eu fico imaginando o Zacarias vindo, olhando o filho dele correndo na casa e falando: meu filho é um milagre. Nós não podíamos ter filhos, mas o Senhor nos deu o Joãozinho. A Isabel falando para as mulheres: olha, eu não podia ter filhos, eu não podia gerar, mas Deus abriu a minha madre, Deus me abençoou, me dando esse filho. Querido, João era um milagre. Ele era um improvável, no natural ele não existiria, mas os céus bradou, o céu governa, o céu declarou, e o João veio à existência para uma grande obra. Aleluia. Sabe, às vezes a gente fica querendo fazer tanta coisa para ser, né? Às vezes, né, o inimigo às vezes quer me enganar: Cássio, faz para você ser. A verdade é que quem é não precisa fazer. Quem é não precisa ficar preocupado em fazer, porque ele já é um milagre. E eu entendo que até para você fazer sinais e milagres, você já tem que ser de fato esse milagre. O apóstolo João não considerou a história de João Batista quando falou sobre ele. Muitos não conhecem a nossa história. Tem gente que acha que a gente passou a existir agora. Sabe, nós não começamos em Ribeirão do Pinhal. Nossa história não começou aqui. A sua história não começou quando eu te conheci. A sua história não começou quando a igreja te conheceu. Está entendendo? Há uma história, sabe, de sinais, de milagres que você já viveu. Muitos aqui, quem sabe em algum momento já pensou em desistir da vida, mas você está aqui, está entre os vivos. Eu não me imaginava há um tempo atrás estar no altar ministrando a sua vida. Está entendendo? Houve uma fase escura que eu atravessei, de guerras, que eu nem queria o altar. Só que quem conhece a gente agora acha: não, olha que legal, que fácil. Olha, ele não faz milagre. Ele não faz milagre. Se eu não fizer nenhum milagre, querido, quando você olhar para esse altar, você já está vendo o milagre. Você já está vendo alguém que foi salvo pela graça. Alguém que já errou muito na vida, e por isso prega a graça para você hoje. Porque essa graça que eu prego foi a graça que me alcançou. Essa graça que me possibilita estar aqui no altar ministrando a sua vida. Se eu não fizer nenhum milagre, eu estou num propósito nesses dias falando: Deus, faça sinais e milagres. Daí vem Deus e fala essas coisas para mim. Mas se eu não fizer nenhum, quando você olhar para minha família, você já pode ter certeza, é um milagre. Alguém que casou com 18 anos, Alessandra com 16, um moleque que tropeçou, falhou no processo, tinha tudo para essa família não existir. O rapaz do cartório lá, o senhor do cartório lá, falou: olha, para Alessandra, você tem 6 meses para cancelar esse negócio. 29 anos se passaram e nós estamos aqui. Deus nos deu 3 filhos. Deus tem trabalhado na nossa vida, e nós estamos hoje soprando vida sobre outras famílias. Isso já é milagre. Já é milagre. Pastor, mas eu não conheço. Vem para perto, eu conto para você o que nós já passamos. Uma irmã, uma vez, numa visita, eu fui na casa e fui dar norte, direção, porque pastor dá direção para a tua vida. Se você não quer direção, você não pode estar debaixo de uma liderança. Eu fui lá e ministrei a vida dela. Falei: olha, vai por esse caminho. Ela olhou para mim e falou: é fácil. Você falar isso para nós é fácil. Falei: irmã, não é fácil. O que eu estou te falando, nós vivemos essa realidade.
A gente não fica no celular pedindo nada para ninguém. A gente não fica batendo na porta de ninguém pedindo coisas, e não porque não precisamos, mas porque aprendemos a depender de Deus e a esperar no Senhor. Eu falei, olha, já ficamos sem água, já ficamos sem luz, já ficamos com aluguéis atrasados, já ficamos com carro, 8 parcelas, e não foi levado porque Deus é mais. Falei, o que você pensar em dificuldade, o seu pastor já passou, a Alessandra já passou. Às vezes você pode achar a Alessandra dura, só que poucas mulheres nos nossos dias, dessa geração nova, suportam o que ela suportou. Quando a gente ficou sem água em Santo Antônio da Platina 4 dias, eu falei, vai para casa da tua irmã. Ela falou, se Deus quer que a gente passe por isso, nós vamos passar junto. Hoje essa meninada está largando os relacionamentos por qualquer coisa. Está abandonando. Se cortar a internet, né, já deu, já ficou tudo ruim. Está entendendo? Nós somos um milagre, querido. Nossos filhos, nossa casa. Está entendendo? Eu acredito que você é um milagre. Você está aqui é um milagre. Tinha tudo para você estar perdido no mundo, mas você está na casa de Deus. No meio de tanta guerra que você trava, você serve a Deus. Mesmo com tanta luta, você está aqui. Eu acredito que você já é um milagre. Quem sabe muitos não conhecem a sua história. Às vezes vê uma fotinha tua na internet e acha que te conhece. Não conhece. Só Deus sabe o que nós já enfrentamos para estar aqui, querido. Mas Deus tem nos sustentado, amém? Tem sido assim na tua vida? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Nós somos um milagre. João Batista era um milagre. O apóstolo João foi falar de Jesus também. E daí o apóstolo foi falar sobre o primeiro milagre de Jesus, né? Grandinho já, quando ele começou o ministério. O primeiro milagre que ele aponta foi em Caná da Galileia, João 2. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos pedir, fazei, né? Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo, e ele lhe disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Uau! Jesus foi convidado para a festa. Acaba o vinho simboliza alegria. E acabou ali o vinho, acabou a alegria naquela festa. Maria fala, Jesus, olha, acabou o vinho. Jesus fala, não é chegada a minha hora. Maria falou para os servos, façam o que ele disser. A nossa nação fala que honra Maria, mas se nós honrássemos, se a nação honrasse de fato, fariam tudo o que Jesus diz na sua palavra. Porque Maria falou assim, façam o que ele disser. Ela não fez nada. Ela falou, sejam submissos à sua voz. Jesus pega então, fala para os servos encher aqueles jarros de água. E eles precisavam do quê? De vinho, não é Coca-Cola não, vinho. Mas se fosse Coca-Cola, hein? Senhor amado. Vinho. E encheu de água. Jesus não fez nenhuma oração. Jesus falou, pega e leva agora para o mestre-sala. Quando leva, ele toma, não era mais água, era vinho. E ele fala assim, todo mundo coloca primeiro o bom vinho, depois o inferior.
Você deixou o melhor para o final, porque o que Jesus faz sempre é melhor do que nós tínhamos, do que nós já vivemos. A sua obra sempre vai superar tudo aquilo que nós já desfrutamos. Está entendendo? E João fala assim, olha, o primeiro milagre dele. Só que Jesus também tinha uma história. Quem eram os pais de Jesus? De onde veio esse Jesus? A Bíblia fala que ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, né? Ele já estava preparado. A Bíblia fala sobre os pais de Jesus, como aconteceu a sua história. Em Lucas 1, vem comigo. Lucas 1, diz assim, ó. Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava, e ao se aproximar-lhe, declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, pois jamais tive relação sexual com homem algum? Vai vendo, querido. O mesmo anjo que falou com Isabel, agora está falando com a Maria. E está falando para ela: olha, você vai ficar grávida. Vai nascer um menino aí. O nome dele vai ser Jesus. Ele vai ser grande, ele vai ser o Salvador do mundo. E a Maria fala: mas como? Eu estou noiva do... Você sabia que naquela época era diferente as coisas? Sabia? Era diferente. A Maria falou: que jeito? Não tem como. Estou noiva do José e não dormi com ninguém ainda. Não tive relação sexual com ninguém. A nossa geração desconhece isso. Hoje as pessoas vai saindo com todo mundo, vindo para a igreja orar 4 e pouco antes das 5. Na rua da minha casa tem lá um estabelecimento, um monte de gente amanhecendo. Hoje as pessoas têm relação sexual e não sabem nem o nome da pessoa. Ela não tem aquele conhecer. Ela já vai. E as mulheres lutaram tanto por direitos e acabou, sabe, se desvalorizando, porque não tem critério. Maria falou: como que vai acontecer? Eu não tive relação com ninguém. O José não relou em mim ainda não. Não. Então o anjo lhe esclareceu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. E por esse motivo, o ser que nascerá de ti será chamado Santo, Filho de Deus. Maria, você não está entendendo? O Espírito Santo vai gerar dentro de você, vai colocar essa semente dentro de você, vai colocar o Salvador dentro de você. Ele vai ser gerado no seu ventre, mas não vai ser através de José, vai ser pelo Espírito Santo. Queridos, então, quando o apóstolo João fala lá sobre o primeiro milagre,
eu consigo olhar para o Lucas já apontando o maior milagre, que foi a manifestação de Cristo no nosso meio, entre os homens, que não foi da união de um homem com uma mulher, porque uma união de um homem com uma mulher gera filho, sim? Um homem com um homem gera filho? Gera. Uma mulher com uma mulher consegue gerar filho? O que você está vendo aí é outras coisas, não é o que Deus fez. Só que a Maria, ela concebeu pelo Espírito Santo. Foi algo sobrenatural. Está entendendo? Não vem, sabe, com traços da humanidade. Ele vem do Espírito Santo. Daí, Lucas fala, então ele vai ser chamado Santo, Filho de Deus. Então, a existência de Cristo, querido, a forma que Ele se revelou para nós, não para Ele, mas para nós, já é milagre. Já foi algo sobrenatural. Você sabe que a Bíblia inteira fala sobre Cristo. O Velho Testamento aponta para Cristo. No jardim do Éden, quando Deus falou com Adão e Eva, Ele falou sobre Cristo. Quando Ele foi dar sentenças para o homem, para a mulher, para a serpente, quando Ele chegou na serpente, Ele falou, olha, vai nascer da semente da mulher, que vai pisar na tua cabeça. E Ele estava falando de Cristo, sobre a vida de Jesus. Está entendendo? Então, o Senhor Jesus já era um milagre, querido, a existência dEle, sabe, a forma que Ele se manifestou, né? Uma virgem sendo visitada. Pensa Jesus lá em Nazaré falando com seus coleguinhas. Mamãe recebeu a visita de um anjo. O anjo falou que o Espírito Santo ia agir na vida dela. E eu nasci. O meu pai José me adotou ali, me assumiu como pai. Já era um milagre, querido. Um milagre maravilhoso. A manifestação de Cristo, a forma que Ele veio. O que aconteceu depois, sabe, toda a sua obra, Ele cumprindo o seu propósito. Mas a sua revelação já foi maravilhosa. Queridos, nós precisamos focar no que já aconteceu na nossa vida e não ficar só vendo o que precisa acontecer. Não, Deus tem que, sabe, me levar em tal lugar. Deus tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Deus já fez muita coisa na nossa vida. Deus tem nos sustentado, Deus tem nos dado vida, Deus tem segurado na nossa mão, Deus tem sustentado essa casa aqui teve gente que falou que ia fechar, que ia acabar, mas essa casa está de pé, está acontecendo, Deus tem nos sustentado. Quantos já duvidaram de nós, duvidaram de você? Quantos achou que você não ia dar em nada? Como o celebrante do meu casamento achou que não ia durar. E vai durar até o fim, né, esposa? Em nome de Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Está entendendo? Quanta gente já desacreditou. Mas nós estamos aqui. Nós mesmos em algum momento não acreditamos na gente. Eu tive uma fase que eu tinha que olhar no espelho e falar, Cássio, Deus está contigo, Cássio, declarar, porque no meu íntimo não estava conseguindo acreditar. Mas nós estamos aqui, querido, nós já somos um milagre, amém, pessoal? Nós já somos, estamos entre os vivos. Está entendendo? Deus vai completar a boa obra na nossa vida, Deus vai fazer muito mais na nossa vida, mas se nada mais acontecer, as pessoas já estão vendo milagres quando olham para nós. Ele não faz milagre. Não, mas eu sou um milagre. Deus sabe, eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o tanto de graça que tem para estar aqui agora. Uma graça maravilhosa. Então celebre o milagre que você é. Até a concepção, né? Eu queria falar melhor sobre isso, mas a Alessandra ia falar melhor que eu. Já foi um milagre, né? Aquela correria. E você, nós, né?
fomos gerados. Está entendendo? Tem gente que, quem sabe, passou por enfermidades, doenças, e Deus te deu vida, Deus te curou, e você está aqui. Querido, valorize esse milagre que Deus fez na sua vida. Seu nascimento, sua história pode ter sido difícil, mas Deus tem te sustentado. Sua história tinha tudo para dar errado, mas Deus tem te dado vida. E nós estamos aqui. Que não falta às vezes é gente para falar mal da gente, mas a maioria dessas pessoas não conhece a nossa história. A maioria delas vão fazer que nem o apóstolo lá, falar de uma altura para frente. Mas Deus conhece a nossa história. Deus sabe o que nós já enfrentamos. Deus sabe, Adilson, de onde Ele nos tirou. Da onde Ele nos tirou. Estava nas trevas, no pecado, nos vícios. Mas Ele nos tirou de tudo isso. E hoje nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Hoje nós somos o povo de Deus. Hoje tem gente que nos chama de irmão. Tem gente que olha para nós e vê Deus na nossa vida. Olha, gente que fala, olha, eu vejo Deus na tua vida, eu sinto paz quando eu falo com você. Querido, isso já é um milagre de Deus que Ele fez na nossa vida. Vamos valorizar isso. Vamos se fortalecer no Senhor. Pastor, e as coisas que faltam, Deus vai terminar. Mas valoriza, se alegra em Deus nessa noite, por aquilo que Ele já fez na sua vida. Sua família está na igreja, dá glória a Deus. Seus filhos estão com você aqui, dá glória a Deus. Se eles não estão, o Espírito Santo vai trazê-los no nome de Jesus, vai trazê-los para a presença. Mas celebre o que Ele já fez, amém, pessoal? Quantos recebem essa palavra? Levanta a mão, diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida nessa noite. Eu sou um milagre. A minha vida é um milagre que o Senhor operou.